No capítulo 143 de Jujutsu Kaisen, ficamos sabendo sobre a verdade dos pais do Yuji, precisamente da mãe dele, dela ser aquela maldição que possuiu o Suguru Geto, o que pesa muito na trama, pois pode ser que realmente o Yuji seja irmão de Chozo, aquela pintura da morte que foi trazido de volta à vida por Mahito, além do próprio Yuta revelar que está do lado do Yuji. Então, bora lá! Oi, eu sou o Marcos, e por mais que esse capítulo não tenha se aprofundado muito ali nas consequências, nos atos do próprio vilão, que é literalmente o cérebro por trás dos eventos ali de Jujutsu, trouxe muitas revelações, principalmente pra gente entender um pouco mais quem é aquela maldição em forma de cérebro ali, e também precisamente um pouquinho da árvore genealógica do Yuji, que a gente não ficou sabendo de nada. A gente sabe que ele, o tempo todo não, a gente sabe que ele vivia com a avó dele, não se tem menção dos pais dele, embora ele seja um hospedeiro do Sukuna e seja uma espécie de super-humano, né, que já que ele é super forte, a gente não sabe qual a origem dos pais dele. Mas nesse capítulo a gente ficou sabendo de algo ali da árvore genealógica do Yuji, que tem uma ligação com outro personagem que faz muito sentido para a trama, mas segura que a gente vai começar a dar uma analisada. O capítulo abre mostrando o Yuta logo após ter derrotado o Yuji indo ajudar o Nagoya, já que ele estava bastante ferido devido à batalha que ele teve com o Chozo, que tacou a bomba de fumaça e sumiu, ele meteu o pé, irmão. O Chozo deu uma de Tobi, tá ligado? Ó, teleportou lá pra longe. Mas pra quem tá boiando quem que é Yuta, por que ele tá tendo um destaquezinho? O Yuta, ele é protagonista da prequel, que se passa um ano antes dos eventos ali que a gente tá vendo agora, e tem uma sériezinha de 4 capítulos que vale muito a pena você ler, que é Jujutsu Kaisen Zero, que conta a história do Yuta e como é que ele entrou na academia, né, na escola Jujutsu, porque várias informações que estão lá são muito importantes pro decorrer da obra agora. Eu não sei como é que eles vão fazer, se eles vão meter em flashback lá pra frente, mas resumindo, se você quiser entender muito não, né? Se você quiser entender uma boa parte da trama que tá ocorrendo por trás ali, eu recomendo que você leia Jujutsu Kaisen Zero. E aquele poder que ele usou pra curar o Nagoya, ele é autoexplicativo, é maldição reversa. Ele basicamente retorna um ferimento pro seu estágio original. Ele inclusive salvou a Maki no incidente lá de 2017 envolvendo o Suguru Geto com esse poder. Ele curou não só ela, como também o Toji, usando a sua habilidade de cura. E também usou isso pra salvar o Yuji, né? Os anciãos falaram que ele tinha que matar o Yuji e ele matou, mas ele também disse que não precisava curar, entendeu? Falaram só pra matar e ele curou. Não falaram que era proibido curar. Tá certo, Yuta, você tem um ponto positivo. Mas é aí que a coisa começa a melhorar, porque entra num flashback muito, assim, acho que é um dos flashbacks mais importantes que teve pra trama desde o flashback mostrando o passado do Gojo, apesar que não tem muito flashback, não tem um flashback ali do Megumi, que eu cago pela história dele, irmão. Eu quero saber do vilão e do Gojo. E esse flashback mostra o passado do Yuji, dele criança, e é aí que entra uma das maiores teorias que a trama pode ter. Mas primeiro a gente precisa entender algumas coisas importantes ali que foram jogadas nas entrelinhas pra você poder mastigar isso aí de uma forma melhor, porque tem certas informações que fazem muito sentido, mas que apareceram, cara, eu acho que 80 capítulos pra trás. Então tem muita coisa ali que foi jogada ali, cara, foi 3 quadrinhos de frase, mas foi 3 quadrinhos que liga com outro quadrinho, que liga com outro quadrinho, que faz muito sentido. O flashback mostra o pai, aparentemente o pai do Yuji, conversando com o avô dele, o avô do Yuji. E vemos que o avô do Yuji estava praticamente implorando para que o Jin, o pai do Yuji, abandone aquela mulher, a mãe da criança. E ele ainda diz que é muito perigoso o Jin ficar com ela, senão ele pode morrer. Mas como assim? Como é que ele ficar com uma mulher, ele pode morrer? Calma que vai fazer sentido. Se liga nessa fala: eu sei que você queria um filho e que você não conseguiu um com a Kaori, mas a Kaori morreu. E logo em seguida a conversa é interrompida com a mãe do Yuji entrando em cena com a testa com pontos. E sim, são os mesmos pontos que não tão iguais, mas são pontos que o Suguru Geto tem na sua cabeça e que o Naritoshi Kamo tinha lá no passado. E é aí que as coisas começam a fazer sentido. Se você, meu
pigmeu conseguiu ali juntar o quebra-cabeça, você desvendou o mistério, mas se você não conseguiu, é por isso que eu tô aqui nesse vídeo. Se aquela maldição que é o vilão da obra tomou conta do corpo da Kaori, que infelizmente veio a falecer, e deu de presente ali, não sei como, fez um filho com um Jin, tem alguma coisa errada nessa história, porque ele é o vilão da obra, ele nunca vai fazer algo bonzinho ali por fazer, ele sempre tá jogando alguma coisa pro futuro. E se na verdade o Yuji foi uma criação dessa maldição para ser o hospedeiro do Sukuna? Aí você me pergunta, em que base você tá se baseando nisso em quê? Porque não é a primeira vez que o cérebro ali, o Naritoshi Kamo, faz experimentos envolvendo crianças, criação de seres humanos e maldições. Como eu disse, voltando no mangá, precisamente no capítulo 60 e recentemente agora no anime, se liga nisso. Houve uma garota com uma condição genética especial que permitiu ela gerar uma criança de um espírito amaldiçoado. E como sabíamos, essa garota foi rejeitada pela família, teve que fugir, sair de casa, foi nas montanhas e acabou caindo ali nas garras de Naritoshi Kamo, o vilão da obra. Mas e se na verdade lá naquela época Naritoshi Kamo já tivesse pretendendo criar um hospedeiro perfeito para o Sukuna? Por isso que ele acabou fazendo esses experimentos. E se você lê o mangá, você sabe que o Naritoshi fez esses experimentos onde ele ficou usando essa garota com a condição genética especial, fazendo com que ela tivesse 9 filhos, que são parte humano e parte maldições. E ele colocava naqueles espíritos parte de seu sangue, por isso que eles eram capazes, principalmente o Chozo, de usar a técnica de sangue, pois o cérebro ali, aquela maldição, estava usando como base o DNA do seu corpo masculino para gerar as crianças, mas o seu experimento deu errado. Enfim, a gente sabe o que aconteceu. Mas e se não tivesse parado por ali? E se esse experimento todo que ele teve para fazer essas 9 bebês amaldiçoados, na verdade, literalmente era um protótipo do que ele queria fazer? Ele estava tentando aperfeiçoar um meio de trazer um hospedeiro perfeito para o Sukuna. E futuramente, anos, séculos depois, acho que é 1,5 séculos depois, ele de alguma forma achou um meio entrando num corpo masculino, não, feminino, e finalmente conseguiu criar um hospedeiro que é o Yuji, que é capaz de suportar o Sukuna. E isso explica por que do Chozo reconhecer que eles são irmãos e de sentir isso pelo fato de tanto ele quanto Yuji serem filhos, entre aspas, da mesma pessoa, que é aquele cérebro. Pois é, segura essa teoria que eu acho que ela é muito boa. Depois desse flashback, o Yuji acorda e Yuta explica que ele curou ele de forma ali espertinha e usou Nagoya para dar notícia ao Conselho dos Anciões da morte dele. Para mim não é nenhuma surpresa o Yuta ter ficado do lado do Yuji. Para quem leu Jujutsu Kaisen Zero sabe que o próprio Yuta já sofreu uma sentença de morte pelos velhos do Conselho, então ele jamais iria ficar aí do lado deles. E outra, que ele era aprendiz do Satoru Gojo, então com certeza ele respeitaria a vontade do seu mestre, e foi o que aconteceu. E já que tanto o Yuji quanto o Yuta estão ali, ele pode contar finalmente pro Yuta o que aconteceu com o Satoru Gojo, como ele foi selado. Como eu disse, se você leu a prequel Jujutsu Kaisen Zero, você vai entender que o Yuta, ele acabou ali usando seu poder, matando o Suguru Geto. Então ele vai juntar a peça, pô, Suguru Geto selou o Satoru Gojo, mas ele não tinha morrido? Então é aí que as coisas vão começar ali a não fazer sentido, mas vão começar a despertar algo naqueles personagens de que existe uma outra pessoa por trás. Enfim, abre um leque de possibilidades ali, cabe o autor saber explorar isso com base na personalidade dos personagens. Mas se você quiser entender sobre a prequel de Jujutsu Kaisen Zero, contando esses eventos um ano antes, vai ter um videozinho no canal, então se inscreve aí para poder dar aquela força para você ficar por dentro de Jujutsu Kaisen Zero. Que demais! Sobre o Yuji ser irmão do Chozo, pode significar muita coisa, principalmente aquela visão que ele teve do Yuji junto com seus irmãos. Isso pode significar que todos ali tiveram o mesmo pai, obviamente ali entre aspas, e abre um leque muito maneiro para o futuro de Jujutsu. E eu tô doido para ver o Megumi vendo que a irmã dele finalmente despertou, e eu quero saber qual
quais são os planos do cérebro com ela. Se o Naritoshi planejou esse grande plot envolvendo o Yuji ser hospedeiro do Sukuna, quais então seriam os planos dele para a irmã do Megumi? E o Megumi que apareceu ali no finalzinho do capítulo pedindo a ajuda do Yuji de um jogo ali envolvendo... Cara, ele falou uns troços ali que eu não entendi, entendeu? Teve uma página inteira explicando ali. Eu li aquele troço e confesso que eu não entendi. Quando animarem esse arco aí vai ficar muito mais explicativo, porque mesmo que mais pra frente lance capítulos, eu acho que eu não vou entender. Na verdade, eu acho que eu vou, né? Tipo Hunter x Hunter. Se você ler o mangá de Hunter x Hunter, vai ver que tem muita coisa complicada ali, de regra de uso do Nen, mas em batalha a gente acaba percebendo, então esse negocinho faz isso. Então é esperar, porque eu confesso que eu não entendi nada. E a Nobara, que até agora a gente não sabe o que aconteceu com ela, eu tô sentindo falta da garota marreta na história, apesar que eu acho que o autor não vai botar ela de novo ali, vai deixar ela um pouquinho de lado, porque eu tô sentindo que ele quer dar um background explicando pedacinho das coisinhas dali pra trabalhar esse plot. Se você notar eu já percebi lendo o mangá de Jujutsu, que ele, de vez em quando, em capítulos, ele solta uma informaçãozinha ali, uma informaçãozinha aqui, igual essa informação sobre Naritoshi, ele ter criado esses 9 monstros bebês, eles são todo no capítulo 60, para algo que ele tá começando a ser trabalhado agora no capítulo 140. Ou seja, ele gosta de trabalhar background, então ele vai começar a trabalhar essas coisinhas aí para poder mais para frente trabalhar e resolver e dar esse novo plot pra gente. Agora eu não sei qual é o objetivo dele, o real objetivo dele, se é reviver o Sukuna ou se ele quer usar o Sukuna, a gente não sabe. Será que ele tá trabalhando com isso? Será que ele foi um servo do Sukuna no passado? Apesar que esse vilão tem muito cara de mais ser o líder do que ser ali mandado. O que me lembrou muito o Aizen, porque ele sempre tá envolvido ali em coisinhas ali do passado de um, do passado de outro, que juntou. Me lembrou muito ali uma versão do Aizen de Bleach. Mas é isso, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece em Jujutsu Kaisen. E ao longo da semana aí vou soltar um videozinho ou outro falando sobre um mistério, alguma coisa que ninguém notou. Então é isso, eu te peço que se inscreva e dê um like nesse vídeo. Não esqueça de compartilhar, porque isso me ajuda. Faz isso, é de graça. Então é isso, eu sou o Marcos, eu te vejo no próximo vídeo. Fui!